Pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa terceira aula do curso Certificação Florestal. Falamos nas aulas anteriores sobre aspectos do contexto do surgimento da certificação florestal. Falamos sobre a necessidade dos recursos naturais, pressionando o meio ambiente para a produção e depois para o consumo das pessoas. E na aula anterior a gente falou sobre o boicote promovido na década de 1980 dos produtos de base florestal. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre a origem da certificação florestal e sobre aquele boicote que a gente comentou na aula anterior. Então, verificou-se que aquele boicote estava na realidade desvalorizando os recursos florestais. Lembra que eu falei isso? Então a alternativa encontrada foi o contrário, né? Ora, ao invés de tu punir todo mundo, sem se preocupar se há ou não iniciativas sérias e que promovam a sustentabilidade, por que a gente não inverte a lógica, né? Ao invés de punir todos indistintamente, a gente passe a premiar aqueles empreendimentos que fazem a coisa correta. Então é como se houvesse o reconhecimento, e o consumo de produtos florestais oriundos de áreas que fossem manejadas de forma correta. Então premiar aqueles que fazem a coisa certa, ao invés de punir todo mundo. Então as indústrias florestais, para manter os seus mercados, isso a gente está falando década de 1980, passaram a utilizar declarações e selos próprios, ou emitidos por entidades por ela controladas, atestando que os seus produtos eram ecologicamente corretos e sustentáveis. Então há um grande problema quando tu faz uma autodeclaração, de tu ser muito generoso consigo mesmo, não é verdade? Imagina que eu estou promovendo essa aula aqui e eu comece a divulgar que a minha aula é espetacular, é excelente, é fantástica, é muito boa. Ora, isso é opinião de uma pessoa que é intimamente interessada no assunto, né? O que é diferente quando outras pessoas, por exemplo, que estão assistindo o vídeo, essas aulas, e falam que não, a aula realmente é muito boa. Isso dá muito mais credibilidade quando um terceiro fala sobre aquele assunto, e não a própria pessoa ou a própria empresa. Entendem a diferença? Então, constatou-se que grande parte dessas autodeclarações não podiam ser verificadas de forma objetiva, existindo declarações que não correspondiam à realidade. Essa figurinha é interessante porque, na verdade, o empresário ou o comprador, por exemplo, ele ficava na dúvida, afinal de contas, essa área está sendo manejada de forma sustentável ou não? Quais os critérios que foram utilizados para que essa empresa se auto-certifique como uma empresa sustentável? Então essas dúvidas existiam, né? Então entre as iniciativas já no início da década de 90, tem os movimentos conduzidos pelo VARP, que era uma associação de produtores de madeira lá nos Estados Unidos, da Rainforest, que realizou diversos encontros para a discussão de um sistema de certificação de madeiras oriundas de florestas bem manejadas. Então isso está acontecendo, para situar vocês aí, no final da década de 1980 e início da década de 1990. O WWF, conhecido pelo famoso Panda, né, na ocasião iniciou um diálogo com importadores e consumidores de madeira tropical para que esses empreendimentos abandonassem esse auto-certificado, essa autodeclaração, e que eles passassem a apoiar um sistema de certificação universal, com critérios claros, capazes de serem auditados e monitorados por instituições independentes, né, e que mais tarde deu origem ao chamado FSC, né, que é o Conselho de Manejo Florestal, que a gente vai falar nas próximas aulas. Então esse foi o contexto da origem da certificação florestal, o abandono do boicote, a existência de autosselos, né, autodeclarações que
vingou durante um tempo, mas depois foi deixado de lado, porque era necessário ter credibilidade no mercado. E aí vão surgir as primeiras conversas, isso no início da década de 1990, a respeito de um sistema de certificação que tenha critérios para que pudesse classificar e rotular os produtos florestais vindos de florestas bem manejadas, ok? Bom, então na próxima aula a gente vai falar mais sobre essa origem da certificação florestal, convidar vocês a conhecer as nossas redes sociais e peço que vocês, se puderem, se inscrevam nos nossos 2 canais no YouTube. É só entrar na procura lá do YouTube e digitar, tá? Que lá vocês vão ter cursos gratuitos. As aulas são de 5 a 6 minutos, para ficar bem tranquila de assistir e de entender os conceitos, ok? Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.